Pois bem, meus queridos, voltamos hoje, agora. Vamos realizar a revisão. Aquele bate-bola é a hora que a gente sana todas as dúvidas. Por quê, professor? Porque daqui a pouco tem os exercícios. Isso mesmo, né não, Sâmio? Olha aquele de novo comigo. Galera, de olhos atentos, ouvidos abertos. Olha lá na tela. Aula 19.2. Ei, professor? Oi. O que nós vamos ver na aula 19.2? A revisão sobre adubação. Lembra? Nós estávamos falando sobre os processos de adubação dentro do sistema SAFs. E aí nós vimos, adubação é um conceito, o significado sobre esse trato cultural que é realizado dentro do sistema SAFs. É um conjunto de resíduos. Esse conjunto de resíduos de origem animal ou vegetal. Deixa eu colocar aqui que isso aqui é importante. Toda vez que eu risco, pessoal, a palavrinha, isso é importante. Antes de eu explicar, lê de novo, Jefferson. Conjunto de resíduos de origem animal ou vegetal ou produto mineral químico que se mistura à terra para fertilizá-la ou regenerar. Nossa, regenerar, palavrinha bonita. Aqui para mim, meus queridos, muito simples. Quando a gente fala que são resíduos de origem animal, vamos dar exemplo. Fezes do gado, esterco, é de origem animal. Fezes de caprino, que aí já tem cabras e ovinos, não é isso? Essas fezes, não é para que a gente vai realizar ela in natura, colocar na terra, não. Passa por um processo de decomposição, formação de adubo. Esse adubo de origem animal, mas também tem de origem vegetal. Professor, quais são esses adubos de origem vegetal? Nós classificamos como compostagem. Compostagem é o processo onde cascas de vegetais, não é o vegetal em si, são cascas de vegetais que são triturados e passa por um processo de decomposição até chegar numa mistura muito rica em nutrientes e minerais que são essenciais para o desenvolvimento do vegetal. Meu diretor, aumenta a tela aqui para mim, que eu vou colocar lá o slide para eles darem uma olhadinha. Aumenta aí, diretor. Isso, meu querido. Olha só, o tio agora vai mostrar esse slide aí, ó. Isso aqui que vocês estão vendo, visualizando, isso aqui, ó, é uma mistura, é um processo de compostagem, onde nós temos restos de vegetais que vão passar por um processo de decomposição que é realizado aonde, professor? É realizado por micro-organismos. Quais são esses micro-organismos? Bactérias, fungos, artrópodes, que eles vão decompor e eles vão transformar em componentes que vão favorecer o desenvolvimento dos vegetais. E olha como é que fica essa estrutura, viu? Se transformam. Parece, sabe o que isso faz lembrar? Humus, que também é um processo, né? A minhocultura, onde se utiliza as minhocas, aonde vão realizar então a decomposição de restos de vegetais, palhas, folhas, galhos e também resíduos oriundos da horticultura, tá bom? Legumes. Lembra também que nós podemos utilizar o que, professor? Casca de ovos para isso. Mas lembrando e enfatizando, tudo isso tem que ser triturado para melhor contato e as reações necessárias para esse processo de transformação. Bum. Agora, quantidade. Com base na exigência nutricional de quem, professor? Vamos lá, vou colocar aqui, ó. Exigência, marca, exigência nutricional da cultura. E aí é essencial que realizamos o quê? Análise de solo. Para mim, aí nós falamos na última aula, professor, ok, já entendi quais são esses resíduos, o adubo orgânico de origem animal e vegetal. Mas como é que eu vou usar, né? Aqui, ó,
Aqui, a quantidade de adubo que eu tenho que realizar. Simples! Realiza-se primeiro uma análise do solo. Com a análise do solo vai vir, é tipo um exame. Você vai fazer um exame de sangue para saber como é que está o seu sistema, se você está faltando vitamina, se você está com minhoca, olha, se você está com verme, ou então está desnutrido. Você faz análise de solos, aí a análise vai falar assim, que tipo é o seu solo? Arenoso, argiloso, arenoso, para que você então insira esses adubos para dar a esse solo uma estrutura que a cultura exige. Se a cultura exige que o solo seja um solo mais argilo-arenoso, você tem como fazer essa alteração, essa modificação. Se o seu solo tem os nutrientes que a cultura precisa, tomate, cebola, né, pepino, rabanete, ou de horticultura. Na fruticultura, cupuaçu, cacau, café, manga. Quais são as necessidades nutricionais? Aí lá tá as relações de nutrientes que tem que ter no solo. Aí ele fala, tem, não tem, tem um pouquinho para você somente adicionar o necessário. E dessa forma, a gente realiza uma adubação, uma fertilização coerente com o que tem que ser utilizado. Perfeito? Galerinha, finalizamos aqui então essa revisão, né? Esse lembrar, recordar do que nós vimos na aula anterior. Agora, vocês vão ficar aí com as atividades. Mostra aqui para mim, meu diretor, a telinha pequena. Isso! Agora vocês vão ficar aí, ó, com as atividades, mas daqui a pouco eu volto para corrigir. Tchau! Muito bem, já retornamos, ó. Agora é a hora de corrigir as atividades. E também vamos fazer uma coisa. A gente só vai colocar aqui a pergunta, a resposta. Vamos explicar por que essa resposta. Mas se tiver dúvida ainda, a gente volta lá pro slide para também o estudante saber, ó, acertei por causa disso mesmo. Então, eu pensei coerente. Eu coloquei a minha resposta porque eu lembrei devido à aula de revisão lá que nós tivemos. Putz, professor, eu errei! Aí a gente volta no slide para garantir que você associe, porque você se confundiu. Mas eu vou deixar um lembrete aqui também. Não se preocupe em relação ao quê? Prof, não escrevi do jeito que está aí. Não usei as mesmas palavras. Como é que eu vou saber que eu acertei? Meus queridos, muitas vezes o que a gente percebe quando a gente está conversando com os professores presenciais é que vocês descrevem um conceito. Ou então, você escreveu de uma forma, mas está coerente. Então, sempre aqui eu vou estar sublinhando palavras-chave que a gente tem que encontrar na sua resposta. Tá bom? Não há um padrão, mas aí nós enviamos o gabarito para vocês, e esse gabarito, o professor presencial aí, vai relacionar. Ah, não, tá coerente sim. Contemplou, tá bom? Não se preocupe. Vamos lá, então? Primeira questão, de olho na tela. Olha aí, ó. Primeira questão, como podemos definir adubo? Meus queridos, vem cá para mim, nem vou mostrar, isso, meu diretor, esse meu diretor é fantástico. Olha só, tem várias formas de a gente conceituar, definir o que é adubo, mas eu quero essa definição de adubo coerente com o que nós vimos na aula. E nós falamos sobre adubo de origem animal e vegetal. Lembra disso? Tem que ser coerente com o que nós vimos, porque existem vários tipos de adubo. Olha aí a resposta. Vamos lá ler juntos. Como podemos definir adubo? Conjunto de resíduos de origem animal. Não está a palavra origem, pessoal, mas é que o tio é retardado assim. Eu tenho distúrbios. Mas você pode colocar aí, ó. Conjunto de resíduos animais ou vegetais, ou produto mineral ou químico que se mistura à terra para fertilizá-la ou regenerá-la. A palavra regeneração, na verdade, tem o intuito aí de falar assim, reposição, tá? Aqui para mim, professor, eu não escrevi desse jeito, eu coloquei assim, olha, adubo
É um componente advindo de um processo de compostagem, aonde essa compostagem se utiliza uma matéria-prima que vem de origem animal, aí você pode colocar esterco, dando exemplo, esterco de bovino, esterco de caprino, ovino, galinhas, aves em geral, porque tem o esterco da cama do aviário, o esterco que vem da lâmina d'água, da avicultura de postura, da cunicultura. Só que tem que deixar qual é a palavra-chave aí? Que passou por um processo de compostagem, transformação. Mas também tem um esterco, olha aí, ó, de origem vegetal. Você pode não ter escrito assim, você pode ter descrito. Adubo de origem vegetal. São partes vegetais, restos de vegetais, cascas, né? Não só a casca do vegetal, mas restos foliares que a gente usa dos temperos, das folhas. E também, você pode ter colocado aí, ó, folha da bananeira, folha da mangueira, folha do cupuaçu, folha do cacau, restos de folhas que a gente faz amontoa, não é isso? O processo de amontoa, que é uma forma de você manter o coroamento com a umidade do solo, mas também essas folhas você pode passar pelo processo de compostagem para transformar ela no quê? Nos minerais essenciais, para retornar ao solo e disponibilizar os nutrientes para a cultura. Então tem várias formas de você responder. O que não pode faltar é isso aqui, ó. Resíduos. Qual é a origem, tanto animal como vegetal? Muito importante frisar que ele tem que passar por um processo de transformação. Porque muitas pessoas acham que pegam restos de vegetais e jogam ali no pé da fruta. Restos de um esterco, né? E joga o esterco, não pode, porque queima. Ele tem que passar por um processo de transformação para não queimar lá a área vegetal. Perfeito, meus queridos? Então vamos para a segunda questão? Na tela. Olha aí, segunda questão. Em caso de adubação por poda, como podemos realizar? Adubação por poda, professor. Olha aí, ó. Pode ser realizada pela poda no caso do uso de espécies arbustivas, que a gente chama de adubadeiras, como ingá, feijão guandu. Aumenta aqui para mim, meu diretor. Gente, esse tipo de adubação, meu Deus, professor, é cobertura vegetal? Isso! Lembra lá, você pode utilizar restos vegetais como o feijão fava, que você planta e depois você incorpora com a tobata, né? Você incorpora ao solo. Isso auxilia no processo de fixação de nitrogênio. Aumenta aqui a tela. Eu estou sentindo que a gente precisa voltar no slide. Lembra que eu falei? Algumas questões nós vamos voltar no slide para, dessa forma, esclarecer, né? É o processo de adubação, quando a gente fala assim, por incorporação de árvores arbustivas. Então tá aqui, ó. Lembra? Indicações de leguminosas arbustivas. Ingá, palheteira, lucena, feijão guandu. São árvores, são arbustos que a gente pode utilizar para favorecer o processo de manutenção e devolução dos nutrientes ao solo. Claro que isso tem que ser levantado de acordo com o quê, professor? Com as necessidades da cultura. Então tá aí nesse slide a resposta que nós vimos aí na aula anterior. Perfeito, queridos? Perfeito, professor, agora entendi. Ok, então vamos logo direto para a questão number 3. The question 3. O que são adubos orgânicos? São duas perguntas em uma. Você está certo disso? Vamos ver. O que são adubos orgânicos? E é para dar exemplo. Então, resposta. Adubos orgânicos são adubos obtidos por meio de matéria de origem vegetal ou animal, como esterco, farinha, bagaço de casca, restos de vegetais decompostos. Olha,
Aí tem uma palavrinha-chave, né? Da resposta, é isso aqui, ó, decompostos. Tem que deixar aqui, deixa eu frisar aqui. Isso aqui, uai, calma aí, peraí. Aqui, não quer porque não quer. Quer. Só um minutinho, meus queridos, que o tio tá pegando a lapiseira. Agora vai funcionar. Olha, com o dedinho não quer não, mas com a lapiseira. Decompostos, ou ainda em estágio de decomposição. Isso é importante para frisar que você não vai pegar resíduos de vegetais e nem resíduos de animais e colocar direto no pé, tá bom? Então, adubos orgânicos são adubos obtidos de matéria de origem animal e vegetal. Tá aí a primeira resposta. A segunda, que são estercos, bagaços, aqui pro tio. Eu coloquei aqui, ó, decompostos em amarelinho, para lembrar vocês que se você pegar casca de cenoura, restos de alface, couve, não tem o talo do couve que não se utiliza? Não se joga ele direto. Você tem que triturar e fazer um processo de transformação. Restos de folhas, o esterco. Agora que eu lembrei, quando aqui está falando resto, né? O esterco. Quando a gente fala esterco, é o esterco de ruminantes. Tá? A bosta da vaca, lá do gado, leiteiro, gado de corte. Quando você pega naquele esterco, quando ele está duro, já foi, como é que a gente fala? Desidratado pela incidência solar, você pega nele, aí esfarela ele. Dá para perceber que é cheio de fibras, porque o animal só come vegetal. Né? Claro que tem a ração, mas ela é rica em fibras. Um esterco oriundo lá da criação de ovinos, de caprinos, e aí você passa por um processo de compostos. É a compostagem para fazer com que ele disponibilize os nutrientes, os minerais que serão absorvidos durante o sistema de irrigação. E, claro, depois que ele passou por esse processo, isso significa que não vai alterar o pH desse adubo, não vai alterar a temperatura, queimando as raízes, não é isso? Que vai se queimar a raiz, vai dificultar o processo da função da raiz. Não que não é só fixação, mas sim também absorver, que são as camadas pelúcidas do sistema radicular. E também, como já ocorreu o processo de reação química, não vai prejudicar os micro-organismos que estão naquele solo, bactérias, fungos e pequenos artrópodes que favorecem o processo de metabolismo, favorecem o processo de fixação do nitrogênio. Por isso tem que tomar cuidado, por isso que eu sempre estou enfatizando. Esses compostos, tanto de origem animal como origem vegetal, tem que estar disponíveis, tem que passar pelos processos metabólicos. Se você colocar ele in natura, um esterco in natura lá na terra, ele vai fermentar. E aí pode prejudicar a muda que ainda está em desenvolvimento. Perfeito, pessoal? Aqui para mim, próxima questão. Questão de número 4. Algumas espécies vegetais são conhecidas como espécies de serviço. Por quê? Olha aí. Espécies de serviço são vegetais que, além de serem adubadeiras, também podem fornecer sombra para que aquelas que necessitam. Pessoal, lembra que nós falamos lá dos arbustos? Deixa eu mostrar aqui só para relembrar. Depois eu deixo aí para vocês verem, né? Essas espécies, elas aqui, ó, de novo, ó, o ingá, a palheira, a lucena, são espécies conhecidas como espécies de serviço, pois, além de serem adubadeiras, também podem fornecer sombra para aquelas que necessitam, pois temos que lembrar que algumas cultivares, elas não precisam ter incidência solar. Lembrem, o que é incidência solar? É o sol batendo diretamente sobre o sistema vegetativo. Elas só precisam de luz, mas não podem ter o quê? Sol batendo em cima das folhas. Por quê, professor? Porque devido ao sistema de irrigação pode queimar as folhas. Então elas precisam de uma determinada sombra. E essas espécies são muito utilizadas para favorecer duas coisas: adubo e também proteção
para as cultivares que não precisam que ocorra incidência solar direto, ok? Volta aqui para mim, meu diretor! Galerinha, com isso a gente finaliza aqui a nossa correção. Muito obrigado pela paciência de vocês. Daqui a pouco, Sami e eu voltamos com outro assunto para vocês. Tchau!